Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa, que é a coisa que todo mundo fica esperando. E as pessoas estão vindo em número crescente, não adianta tentar conter, não adianta ficar fazendo campanhazinha na internet, não adianta ficar... Não adianta. As pessoas querem fatos, objetividade. As pessoas querem jornalismo sem partido, né? Que é aqui. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas também se pode fazê-lo pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Se for aplicativo, Band Rádios. E tio, perdi. Perdeu? Vai lá na minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br. Você é remetido para o meu blog no UOL, que é um sucesso. E aí, o Fábio Cuba, cria uma dificuldade para mim, porque o povo quer coisa toda hora. Claro. O povo que eu digo, o leitor, né? Não é o UOL. Evidentemente, o UOL não regula o ritmo, porque tem dia que eu escrevo mais, tem dia que eu escrevo menos, depende muito. Né? Mas o povo quer que você opine sobre tudo. E tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Todo mundo, as pessoas querem ter ali uma orientação e tal. Gente... Trabalho sozinho com a ajuda de minha senhora, de minha mulher, né? Que me ajuda no blog, faz ali correções e não sei o quê, e me ajuda na parte técnica também, né? Coloca algumas coisas do clipe, mas eu trabalho basicamente sozinho, os posts que eu produzo. Mas tem novidades vindo por aí. Eu gosto de falar isso. Coisa boa. Você sabe que massa de pão, a condição para massa de pão crescer é o quê? Porrada na massa de pão. Porrada na massa de pão e a massa de pão cresce. Vocês sabem que este é um programa... Por que esse programa dá certo? Porque esse programa tem um mix interessante, né? Uhum. Ele tem... quando eu dou assim, o boa noite ao Fábio Cuba... Sim. E o Fábio Cuba é o quê? O Fábio Cuba é aquela coisa meio caribenha. Isso, aquela coisa caribenha ali, jogo no quadril, tal, calor, praia, tá. Sol, né? Cuba livre, pinha colada. Mas também tem, Ovólio Beni, boa noite. Boa noite. Tem a coisa mais densa. A coisa mais densa, mais apaixonada, passional mesmo, silenciosa. Boa noite. Esse mix que dá certo. Vai aprimorando, né? Vai aprimorando. Presta atenção. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Hoje eu vou dizer que te quero bem. Gostei. Achei que ia aparecer de novo o Tony Bennett italiano. È stato tanto grande ormai, non sa morire. Foi tão grande esse amor e agora não sabe morrer. Por isso, eu te canto as suas glórias. Canzone d'amore. Olha, o Roberto Carlos gravou essa música. Gravou? Lá, muito jovenzinho. Quando você quiser, tem na íntegra. Vamos botar na íntegra. Vamos botar na íntegra. Então, essa vale a pena. Vamos botar na íntegra, vale a pena. La festa appena cominciata è già finita. Mal tinha começado a festa, já acabou. Il cielo non è più con noi. E o céu não está mais com a gente, quer dizer, o céu, a felicidade, Il né? nostro Metáfora. amore era l'invidia di chi è solo. E o nosso amor causava inveja nas Era pessoas il mio sozinhas. orgoglio, la tua allegria. Era meu orgulho, a sua alegria, minha È riqueza. stato tanto grande ormai, non sa morire. Foi tão grande e agora não sabe morrer, não consegue morrer. Per questo canto e canto te. Por isso eu te canto e canto suas La glórias. solitudine che tu mi hai A regalato. solidão em que você me deixou, em que você me premiou, come un eu a cultivo fiore. como uma flor. Chissà
se finirà. Será que acabou? Se un nuovo sogno la mia mano prende. Se um outro sonho prenderá minha mão, quer dizer, se eu vou me interessar por outra pessoa. Un'altra io dirò. Se alguma outra eu direi. Le cose che dicevo a As te. coisas que eu disse. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Mas hoje devo dizer que eu quero bem. Per questo canto e Por isso, canto canto, você canta sua È voz. stato tanto grande ormai, non sa morire. Foi tão grande e agora não sabe Per morrer. questo canto e canto te. Muito bem. Então é isso. É um pouco no quadril, um pouco no coração, Entendi. né? E claro, e todos nós juntos no cérebro. Mas é bonitinha a música, eu gostei. Ah, é uma graça. Não, é linda essa música, é linda essa música. E tem a interpretação, que já é um clássico do Roberto Carlos. Embora o italiano deles seja, com todo respeito, rei, né? Mas podia ter treinado um pouco. Mas também acontece, também não é nada que comprometa, não. Olha aqui. Vamos falar de Guedes, reforma da Previdência. O Guedes, sim, eu vou falar sobre outras coisas, mas vamos começar com Guedes. Porque eu já dei algumas dicas pro Guedes, mas você sabe que o Guedes e o Bolsonaro são duas pessoas teimosas, cada uma à sua maneira. Né? Há coisas que não funcionam com deputados e senadores. O Guedes insiste em fazer. O que eu vou fazer? O meu papel é divertir. Eu que acho que a reforma da Previdência é necessária, qual? Aquela que for possível fazer. Se desse fazer a reforma ideal, excelente. Né? E a razão é simples, meus queridos. Meus queridos, olha, hoje nós temos ouvintes, espectadores de esquerda, todos são bem-vindos no coração do tio. Só fascistoide que eu não suporto e gente que fascistoide, seja de esquerda, seja de direita. Ih, entrei naquele coisa lá, de direita, esquerda, vídeo antigo meu que começaram a botar para circular. Não, vamos falar a respeito. Esses não são bem-vindos, eu não quero saber. Vamos procurar, tem programa para vocês. Né? Agora os outros são. Agora não adianta tentar negar a evidência de que a Previdência está quebrada. O que é uma coisa quebrada? É quando mais sai dinheiro do que entra. Sim. Né? E aí a gente faz o quê para compensar isso? Pega dinheiro do Tesouro. Mas está sobrando? Não. Aí vira déficit. Se vira déficit, tem que fazer o quê? Tem que pegar dinheiro no mercado e pagar juro. E aí fica tudo ruim. E há desigualdades. Os servidores públicos vivem uma realidade muito melhor do que o trabalhador da iniciativa privada. Na média, todo mundo sabe disso. É verdade. Os militares também? Também. Juiz, tudo também. Então, tem que repensar isso. Né? Simplesmente dizer, isso aí é para dar dinheiro para banco, não resolve. Não resolve. Vai ter que fazer tudo uma vez só agora, dá para fazer os poucos. A política vai decidir isso. Eu, por excelência, sou um sujeito que defende a política. O problema é que na cabeça dos idiotas, dos picaretas, dos vigaristas, dos mentirosos, dos aproveitadores, a política virou sinônimo de roubalheira. E ainda que a frequência com que se rouba na política seja grande, isso não quer dizer que ela conceitualmente seja sinônimo de roubalheira e, portanto, devemos corrigir as disfunções, não jogar a política no lixo. Porque se não tem política, eu digo que tem... Olha, tem uma maneira de resolver as coisas que é um P a política. Os outros dois P's são porrada e paulada, pedrada, os outros P's. Não resolve. Alguém quer ditadura? Tem um monte de gente que quer. Eu não quero. Né? Nem ditadura de militar, nem ditadura do judiciário, nem ditadura do Ministério Público. De ninguém. O Roberto Carlos era aquele amante à moda antiga do tipo que ainda manda flores. Eu sou um liberal à moda antiga do tipo
que ainda acredita na política. E tenho dito aqui sistematicamente que a destruição do espaço público, a destruição do espaço político pode nos conduzir ao caos. E não só nós, a qualquer povo. Olha as dificuldades que a França está enfrentando, né, com esse troço dos coletes amarelos. Sim. Quer dizer, você pega um país organizado, você pega um país em que a desigualdade social é infinitamente menor do que a brasileira, né? Você pega um país com muito menos carências do que o Brasil, você pega um país em que a pobreza, se você pegar os banlieues, as áreas afastadas, ali do centro de Paris e tal, onde moram especialmente as comunidades árabes, imigrantes de maneira geral, se você pega áreas mais violentas, mais problemáticas do que, sim, o centro de Paris, sem dúvida. Mas se você pegar essas áreas pobres de Paris, comparado com a pobreza das periferias e dos morros brasileiros, é brincadeira. Não existe nada parecido, né? Na França. E ainda assim você vê o espaço institucional francês sendo corroído por gente que a rigor não quer nada, a não ser botar para fora o seu ódio, a não ser maximizar a sua pauta. O que é maximizar a sua pauta? Você pegar aquilo que você acha que é o bom para a sociedade e transformar aquilo no único bem possível. Superestimar a sua própria Superestimar suas próprias necessidades. E achar, ô Vólio, que corrigindo-as, você corrige o mundo. Não, você corrige os seus problemas. O mundo continua. E é por isso que o espaço público tem de ser preservado. Isso é uma noção clássica, elementar, fundamental de democracia, com a qual essa gente que está aí não convive. E o PT conviveu bem com isso? Não. Não. Mas eu não troco uma perspectiva autoritária por outra. Esse é o ponto. Hã? E no que diz respeito à truculência com os adversários, infelizmente, o bolsonarismo ganha. De longe. De longe. Na disposição de destruir o outro, de acabar com a reputação, de não querer ouvir. De não querer ouvir, de não abrir diálogo com ninguém. Não abrir diálogo nem com seus aliados potenciais. O que é mais espantoso. Queiram ou não, o Lula, com 3 meses de governo, tinha formado já uma base gigantesca. Levou, inclusive, fatias da direita para o governo. Ou não? Aliás, elegeu-se com um vice de direita. O Zé Alencar. E não obstante, o PT apanhou de mim durante 13 anos. Por qualquer coisa que fizesse, não fez coisas que eu elogiei, mas boa parte das coisas eu não gostei. E eu critiquei. Não estou me justificando não, que eu não preciso disso. Só estou dizendo qual é o ponto, qual é o centro das minhas divergências. Preservação do espaço democrático. Considerar de forma definitiva, irrevogável e inegociável que não há outra maneira de resolver conflitos que não por intermédio da democracia. E que negociação política não é sinônimo de corrupção. Agora, hoje, o general Santos Cruz está falando isso, o Onyx Lorenzoni está falando isso, não sei quem está falando isso. Sim, mas infelizmente, durante a campanha eleitoral, essa gente fez o quê? O general não, que ele nem aparecia. O Onyx, entre outros. Demonizar a política. Comentando de forma infelicíssima a prisão arbitrária do presidente Michel Temer, o que disse Bolsonaro? É nisso que dá fazer articulação política. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E há outras coisas que não funcionam também, ainda que possam trazer verdades e ainda que possam ser bem intencionadas. E tem uma outra coisa. Não tem essa. Aqui eu vou... Agora ela está me ouvindo, ela vai ficar meio brava comigo, mas... Mãe, te amo. Mais a minha mãe. E veja, eu, né, não posso
negar, né, o cadinho de onde vim. Né? Mas a minha mãe tem uma mania assim de falar tudo que dá na veneta. Sim. Né? Porque ela tá ficando maluquinha? Não, é uma das pessoas mais lúcidas que eu conheço. Assim, mamãe, tudo indica, não terá Alzheimer, se Deus quiser. Porque assim, ela é muito afiada. Mas pensou, falou, e a gente brinca na família que ela tem um bordão que aí eu falo mesmo. Né? E às vezes eu falo, mãe, ela tá, essa altura tá brava comigo, furiosa, hoje eu vou levar expor. Eu falo, mãe, precisa falar? Né? Precisa falar? Ela fala, mas é verdade. Eu digo, não, sim. Mas tem verdade que não precisa ser dita ali, né? Na cara das pessoas, na frente delas. Ficam um pouco constrangidas. Aí eu falo pra mamãe, faz um pouco mais de política. Não fala. Né? É essencial falar? Não, então não. Né? Aí ela me dá bronca e fala, você não fala tudo no rádio? Posso falar também? Então, mãe. Agora, quando você é político, Fábio... Ô, Fábio, Fábio Cuba. Sim. Quem é que tem que chegar lá, na Câmara agora, com molejo na cintura, Claro. com... Havana... Sim. Quem é que tem que chegar lá dançando? Como é que é assim? Vai, Paulo Guedes. Você ajeita na cadeira. Você ajeita na cadeira. Uma cena terrível a ser imaginada. Tá aí, olha bem, que não quer dançar. Fábio, vamos ter que fazer número só nós mesmo. A Maiara tem que voltar. Estamos no início. Então, assim, tem que chegar lá nesse jogo de cintura, quadril. Entende? Não. Quer chegar lá, só tiro, porrada e bomba. Ainda que com números. Resultado, dá errado. Vamos falar a respeito, vai. Já faz 4 horas, mais de 4 horas, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa dessa sessão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O ministro da Economia afirmou mais cedo que a necessidade de ajustes no sistema da Previdência está se impondo e disse uma outra coisa, Reinaldo, que até pode parecer óbvia, mas no Brasil de 2019 a gente precisa falar, né, que o déficit do INSS terá que ser resolvido independentemente do partido que estiver no governo. Isso, claro. Eu sei. Mas vamos, siga. Na semana passada, ele já havia cancelado uma audiência na mesma CCJ depois de um acordo com o governo. O ministro decidiu e hoje, no início da sessão, houve uma discussão entre o Paulo Guedes e deputados da oposição. Enquanto ele falava sobre o sistema de capitalização chileno, parlamentares questionaram o modelo do país sul-americano. Na sequência, Guedes diz que o Chile tem uma economia de 26 mil dólares per capita, o dobro do que é registrado aqui no Brasil. E completou fazendo um comentário irônico. A Venezuela deve estar melhor, né? Então, aí é o seguinte. E aí chamou deputado de você, eu já disse que não é. Não. É Vossa Excelência. Né? Não precisa mais chamar. Porque é o poder, Paulo Guedes. É o poder. O Paulo Guedes, escute aqui. Quem está dependendo de voto de parlamentar é Vossa Excelência. Os parlamentares não precisam do voto do Paulo Guedes. Os parlamentares precisam do voto dos eleitores. Ontem eu falando com um deputado, que é da base. Até escrevi hoje, e ele ficou irritado com esse negócio, porque ele tinha ouvido o programa, tinha observado isso, ele me ligou e falou, é isso mesmo, o Bolsonaro tem mania de transformar tudo em cama, tudo em namoro, tudo em, namoro, é como namoro, é como namoro. Ele falou, o problema é a relação marido e mulher. Ele falou, o problema é que na cama do político tem uma terceira pessoa, o eleitor, que está dormindo no meio. Entende? Não sou só eu com a mulher. Eu falo, a mulher é assim... Sou eu, né? Eu sou o homem, ou a mulher, não importa. O outro lado é o poder, é o Estado, é a instituição. Mas tem alguém no meio. A analogia é muito boa. Que junta os dois lados. O eleitor, querendo coisas. E o eleitor é o safadinho. O eleitor quer coisa dos dois. Ele quer coisa do marido e da mulher. Ele quer coisa de um e de outro. Ele quer coisa do político, quer coisa do Estado. Ele quer cuidar do seu interesse. E é normal que assim seja. Claro. Ou você já viu agora o eleitor falando, não, corta minha aposentadoria mesmo. Isso, me chicoteia, me joga na parede e me chama de lagartixa. De lagartixa aproveitadora do Estado. Não existe isso. E do outro lado, falando também
que o déficit cresça ano a ano, que a Isso, conta quero, pública fique no quero que o rombo. déficit cresça, é isso mesmo. Ah, não, eu quando vejo um déficit eu fico completamente louco, fico excitado, gosto de déficit. Não vejo a hora, déficit é bom. Então não serve. Quem quer o voto tem que conquistar o voto na política. Ele fez mais, enfiou a mão na cara dos parlamentares. Vocês aqui têm uma aposentadoria que dá, acho, 15 vezes a média da aposentadoria do trabalhador da iniciativa privada. É que a aposentadoria do trabalhador da iniciativa privada, na média também, né, Paulo Guedes? Não é, é um pau e 300, é uma mixaria, né? Se está quebrado, não estou dizendo que não está. Eu estou dizendo que tem certas coisas que, ao falar, é preciso pensar. Outra, a aposentadoria dos parlamentares, só para deixar claro mais uma vez, eles podem aderir ao sistema geral, mas eles têm um sistema privado, especial de aposentadoria, que não é mais aquele de antigamente, trabalha 8 anos, ganha aposentadoria integral. Não, não é isso. Eles contribuem, quem pertence ao sistema contribui pelo teto, dá uns 3 paus e 300 por aí de contribuição, 11%, é isso mesmo, dá 3 paus, quase 3 paus e 400 de contribuição. E eles se aposentam, Fábio Cuba, sempre tem que ter 30 anos de serviço e tem 60 anos de idade mínima. E a aposentadoria é proporcional ao tempo de mandato. Se for um ano de mandato, é 1,35 avos. 2 anos de mandato, 2,35 avos. 60 anos de idade mínima. Isso. Há pouco tempo era quase a idade mínima na Câmara, né? Na Câmara, exatamente. Exatamente. Então tem que ter 60 anos de idade, 35 de contribuição. As duas coisas, não é o que tiver primeiro. Sim. Tem que ter as duas coisas juntas. O tempo, assim, mas eu era do INSS, trabalhador normal, tal, depois fui ser deputado. Esse tempo conta para os 35 anos de contribuição, conta, só que não conta para o vencimento. O vencimento será sempre de acordo com o número de anos do mandato. É melhor do que o sistema do trabalhador da iniciativa privada? É. Mas é pior, por exemplo, que o sistema dos servidores. Sim. Sim. Bem pior do que o sistema dos servidores, bem pior do que o sistema dos militares. Que contribui com 7,5%. E tem aposentadoria integral. E 30 anos, hoje, de serviço na ativa, sem necessidade de idade mínima. Então, assim, quando o Paulo Guedes enfia o dedo na cara de parlamentar... Ele disse que é 20 vezes maior. Então, 20 vezes maior. Precisa ver, né? Eu acho que essa conta hoje está errada. Hoje está errada. Porque essa mudança, acho que foi feita, só ver para mim a data da mudança, acho que foi em 98, que mudou o sistema de aposentadoria dos parlamentares. Né? Agora, o problema é o seguinte, Paulo Guedes, tem em curso uma reforma dos militares que, se for aprovada com os benefícios de carreira, ainda será muito melhor ser militar do que ser político. E nesse caso, você, infelizmente, não pode enfiar o dedo na cara de ninguém. Agora, de toda sorte, não é para enfiar o dedo na cara dos outros. Estou dando uma dica. Estou dando uma dica de civilidade política. Isso causa prejuízo. Isso, em vez de levar pessoas para a reforma, tira pessoas da reforma. Não conquista um miserável voto. Nem na Câmara, nem no Senado. Ajuda a demonizar os políticos nas redes sociais. Só que os políticos já estão curtidos nesse negócio. Mas não resolve a questão das categorias profissionais, que é o que hoje está mobilizando, de fato, os parlamentares. Ele não ia lá para ser... Nem vou botar falando. Ele não ia lá para ser um coordenador político? Coordenador político que faz confusão em vez de resolver? Os problemas do governo estão em outro lugar. Vamos Reinaldo, falar um pouquinho? As regras foram mudadas em 97, lei 9.506. Isso, 97. 22 anos já. 97. Portanto, essa coisa é 20 vezes. Precisa ver, porque então, se tiver parlamentar com tudo isso de mandato, pode até ser. Se não, não, ministro. É preciso verificar, né? Vamos falar do Guedes como articulador aí.
Dessa forma, né, Reinaldo, o ministro Paulo Guedes estreia como um dos protagonistas da articulação política do governo no Congresso, com uma série de reuniões com parlamentares, deve encarar a desconfiança de deputados por causa da relação estremecida entre o Planalto e o Legislativo. O ministro já recebeu parte da bancada do PSD, que tem 36 deputados, o líder do Democratas, Elmar Nascimento, e fez uma reunião com representantes do PRB, também do PTB, DEM, PDT e PSDB. Deputados relatam que a principal dificuldade sentida é o medo de levarem para o Ministério demandas e depois serem expostos na internet por integrantes do governo, incluindo o presidente Bolsonaro. O problema aí é o seguinte, né? Há um temor, porque... Por que isso? Vocês se lembram que o Maia se reuniu com o Bolsonaro, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que estava engajadíssimo na reforma, está ainda, vamos ser claros. Ele se reuniu com o Bolsonaro e disse, olha, é preciso pensar no preenchimento de cargos, falar com os partidos e tal. O que é, reitero, normal na democracia, normalíssimo. O que há de errado num regime como o Brasil, com esse número de partidos, em que para se governar é preciso fazer uma coalizão. O que há de errado em fazer a distribuição de cargos federais, insisto, desde que se faça dentro das regras do jogo, sem corrupção e sem roubalheira? A resposta é nada. Isso é parte do jogo. Aliás, tardiamente os ministros do governo estão dizendo isso. Só que o Maia saiu, o Bolsonaro foi para o Twitter, para as redes sociais, dizer que ele estava enfrentando pressões da chamada velha política. E sem contar isso, né? Esse negócio de velha e nova política, que ninguém consegue definir que diabo seja. Né? Porque não é nada. É só uma vigarice, um rótulo. Sim, eu acho ótimo quando é bom que se renovem as gerações, é bom. Agora, é preciso que se estabeleça quais são os marcos da política. Nova política é um rótulo, não quer dizer nada. O que vai ser novo aí? O executivo determinar as regras do jogo, o legislativo não participar? Isso é novo? Não, isso é velho. Isso é pré-democracia. Isso sim, já se provou, não funciona. O que é nova política? É não poder dialogar com o outro sem que isso seja considerado cooptação? Isso também é velho. Porque isso é autocracia. Quem tem o poder determina e não dialoga. Não é? O que é novo? É ficar demonizando as pessoas nas redes sociais? Olha, eu poderia dizer que isso é novo, mas isso não é decente, nem prudente. Além de não resolver nada. Não? Então, e as dissensões vão se multiplicando. Né? Ontem aconteceu um episódio importante. Eu vou dar uma pulada para 14 e depois a gente volta. Ontem aconteceu um episódio importante com um parlamentar que é nada menos do que o presidente da Frente Ruralista. Né? O Alceu Moreira. O que o Alceu Moreira falou e fez e por quê? O deputado se queixa aos líderes do governo no Congresso e na Câmara sobre a postura da família Bolsonaro. A gota d'água, segundo o jornal O Globo, foi a mensagem direcionada ao Hamas, postada pelo senador Flávio Bolsonaro, que escreveu que queria que o grupo terrorista palestino se explodisse, em resposta àquela nota de repúdio emitida pela organização à criação de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. Os deputados Joyce Hasselmann e Major Vitor Hugo ainda tentaram acalmar o presidente da bancada ruralista, mas o parlamentar saiu em disparada, deixou o andar da Câmara. O agronegócio está preocupado com uma possível retaliação de países árabes à exportação de carne brasileira. Que tende a acontecer, pode não ser em massa, né? Veja, o Alceu Moreira está querendo livrar a cara do Hamas. Você acha que o Alceu Moreira tem cara de quem tem simpatia pelo Hamas?
A questão não é o Hamas, a questão é tratar uma questão com essa delicadeza, uma coisa com essa delicadeza, e simplesmente sair chutando o balde. Quando, de novo, era a hora de baixar a tensão. Os ruralistas são os mais preocupados com o governo Bolsonaro, que aí, assim, no meio empresarial também é uma decepção, nas elites, de maneira geral. Lá vou eu. Tem uma música do Márcio Grey, que Você Deve Compreender, bem antiga, de quando era criança, que trata, o Fábio Cuba, é uma música densa. Imagino, realmente. Que trata, assim, dessa coisa olha... A gente é longo, hein? Acabou, a gente tinha uma expectativa um em relação ao outro, a gente se apaixonou tal, mas chegou a hora, tô muito decepcionado, tô te decepcionando também, tá uma coisa tristinha ali, né? É uma coisa... Olha, achou? Quanto sinto em dizer-te e me podes desprezar. Logo, logo sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. Você fica tão calada. Nesse caso, às vezes fala demais. Não sei mais o que fazer. E te sentes por minha culpa desprezada. Sei que não terei perdão. Você deve compreender-me. Se eu quis sonhar. As elites não querem sonhar. Foi você que teve a ideia de querer-me. Isso eu quero esquecer. Para que pedir carinho que não vale mais? Porque o meu destino está tão marcado. A minha vida, outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que esta noite... E assim vai. Diferenças de expectativas, Fábio Cuba. Imagino que o Márcio Grey que deve ter pensado exatamente nisso quando ele compôs em Belo Horizonte, lá na década de 70. Ele falou, vou pensar no Bolsonaro. Né? É o valor simbólico das coisas. Né? Você está dizendo que a gente não deveria tocar essa música que não tem nada a ver com o programa? Imagina. Bom. Mas eu estou admirando a sua criatividade em encaixar o Márcio Grey. Olha aqui. As elites brasileiras acharam que estavam comprando determinado produto. E era outro. É simples assim. O Bolsonaro não faz essa intermediação que eles esperavam que se fizesse. Não é que eles estavam interessados. Qualquer setor da sociedade deve se organizar para apresentar as suas pautas. No caso dos ruralistas, as decepções são múltiplas. Porque daqui a pouco vai entrar a questão dos subsídios. E, de novo, vai acontecer isso. Você me prometeu uma coisa e está fazendo outra. E nem é verdade, porque o Paulo Guedes sempre foi contra o subsídio. A agricultura brasileira e a pecuária brasileira atingiram o auge, atingiram o topo, nestes governos que o Bolsonaro chama de esquerda. Ou não foi no governo Fernando Henrique e no governo Lula? No governo petista. O setor rural não teve dificuldade de financiamento nem no governo Dilma. Não estou dizendo que era melhor, só estou dizendo
quando se faz uma escolha política, é preciso ver se essa escolha está adequada àquelas que são suas expectativas. Então, nesta questão da capital, da Embaixada Brasileira, em algum momento se levou em conta a questão do agronegócio, só no fim, quando disse, opa, se botar embaixada, aí complica. Então vai o escritório. Né? Vamos comercial.